Há vários lugares no mundo que a maioria de nós gostaria de visitar. Talvez você esteja interessado em ver as grandes pirâmides do Egito, ou talvez você esteja apenas procurando relaxar em um local de férias no México. Seja o que for que você deseje, há certamente um lugar que lhe trará grande alegria. Entretanto, há alguns lugares ao redor do mundo que você nunca poderia visitar sob nenhuma circunstância. Isto não acontece porque esses lugares são intrinsecamente perigosos. Ao contrário, é porque o clima rigoroso impede a maioria das pessoas de pisar nessas áreas. Hoje gostaríamos de levá-lo em uma viagem ao redor do mundo para mostrar vários lugares que você deve evitar a todo custo. E não deixe de ficar até o número 3, porque é realmente inacreditável. Mas antes de começarmos, certifique-se de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Mausiran. Esta pequena aldeia está localizada na Índia. Embora muitas pessoas possam acreditar que a Índia está em sua maioria em um país seco, elas estão enganadas quando se trata deste pequeno vilarejo. A estação das monções é conhecida por ser bastante dura para a Índia. Entretanto, este vilarejo frequentemente recebe o peso da água, o que traz chuvas durante todo o ano, que podem variar em intensidade e precipitação. Muitos de nós gostamos de um dia chuvoso e calmo de vez em quando. No entanto, mesmo os amantes da chuva teriam dificuldade para viver em um lugar como este. Os pesquisadores estimam que cerca de 12 metros de água caem nesta área por ano. Isto equivaleria a uma média de cerca de 1,2 centímetros de chuva por dia. Embora isto possa não parecer muito, para aqueles de nós que vivem em partes mais normais do mundo, você tem que compreender que há muito pouco tempo para que o sol saia e seque toda a chuva. Isso significa que dia após dia, a chuva cairá sem tempo para o solo secar. Isto leva a terrenos encharcados o ano todo e torna muito difícil viver na área, pois o solo também fica instável como resultado, o que significa que muitas empresas e casas são forçadas a lidar com fundações delicadas que estarão em constante necessidade de reparos. Spearfish, Dakota do Sul. Talvez você tenha começado a pensar que regiões com clima incrivelmente frio não podem ser encontradas em todo o mundo. Ao contrário, elas só são encontradas em regiões remotas, que são em grande parte inabitáveis. Entretanto, isso não é o caso, já que essa próxima região está localizada nos Estados Unidos. Spearfish, na Dakota do Sul, tornou-se incrivelmente popular na comunidade científica, pois é conhecida por ter algumas das mudanças de temperatura mais dramáticas já registradas. Em 1943, foi registrada uma flutuação de temperatura que era diferente de qualquer coisa que os pesquisadores já haviam visto. Quando começaram a verificar a temperatura por volta das 7h30 da manhã, descobriram que ela estava em menos 20 graus Celsius, ou cerca de menos 4 Fahrenheit. Em apenas 2 minutos, a temperatura subiu para cerca de 8 graus Celsius, ou 46 graus Fahrenheit. Algumas horas depois, a temperatura havia subido para mais 2 graus Celsius. Entretanto, em questão de minutos, a temperatura havia caído novamente para menos 20. Isto marcou a maior mudança natural de temperatura já registrada na história mundial. Estas mudanças extremas de temperatura fazem dela um sério desafio para os locais que vivem na área, pois eles estão em constante estado de medo do que o clima pode trazer a qualquer momento. Além disso, imagine quantas vezes você precisaria ajustar o termostato a cada dia. Kilauea. Quando você pensa no Havaí, você provavelmente pensa em temperaturas amenas, uma brisa fresca do oceano e um clima bonito o ano todo, certo? Bem, nem sempre é o caso. Se você der uma olhada na Ilha Grande do Havaí, você pode saber que ela abriga um dos maiores vulcões do mundo. As temperaturas dentro de um vulcão podem atingir temperaturas que estão além de nossa imaginação mais extravagante, com a lava quente derretendo qualquer coisa em seu caminho. Por causa disso, as áreas ao redor deste vulcão são super quentes. Além disso, este vulcão esteve ativo de 1983 a 2018 e alguns pesquisadores acreditam que ele pode não estar ativo novamente. A última grande erupção deste vulcão foi perto do final de 2020, quando a lava mais uma vez se derramou da montanha e formou outro novo lago de lava.
A ilha inteira foi moldada pela lava. Quando esta lava esfria, ela cria uma densa terra seca, que após alguns anos pode ser habitada. Por causa disso, com o passar dos anos, a forma da ilha continua a mudar à medida que mais lava é derramada no oceano. Se você nunca esteve no Havaí, esta é uma ilha que certamente vale a pena visitar. A Depressão de Danakil. Embora esta área possa parecer convidativa quando se olha para fotos engenhosamente tiradas da região, disse que a Depressão de Danakil é um dos lugares mais inabitáveis da Terra. Assim como a grande ilha do Havaí, a Depressão de Danakil é também o lar de um grande vulcão. Localizado na Etiópia, este lugar parece incrivelmente interessante. No entanto, nenhum humano ou animal seria capaz de viver aqui por um longo período de tempo. O vulcão Dallol, que pode ser encontrado nas proximidades, é o lar do mais puro sal da região. As fontes termais borbulhantes são conhecidas por torcerem e girarem através das montanhas locais, criando uma cena linda e retratada. Além disso, há depósitos de enxofre amarelo-alaranjado espalhados pela área, fazendo com que todo o lugar pareça fazer parte de outro planeta. Pesquisadores recolheram amostras da água nesta área e descobriram que ela é tão ácida que nenhuma vida foi capaz de viver lá. A maior parte da água tem vestígios de DNA de peixes, vida vegetal ou mesmo humanos. Entretanto, os cientistas dizem que não foi detectada uma única partícula de DNA nesta água, tornando a Depressão Danakil um dos lugares mais isolados da Terra. Apenas um olhar para o local ajudará a trazer isso em perspectiva, pois você notará que há uma séria falta de qualquer vida vegetal natural. Takakura. Todos sabemos que existem lugares no mundo que são tão frios que não se pode visitá-los. No entanto, você sabia que alguns lugares estão tão densamente cobertos de neve que você não pode sequer entrar nos edifícios locais? Um desses lugares pode ser encontrado no Japão, a noroeste de Tóquio. Esta área é conhecida como Takakura e é dito que é o lugar mais nevado do mundo. Esta pequena aldeia está sendo constantemente bombardeada com neve, com uma estimativa de 11,5 metros de neve espalhada sobre o solo durante todo o ano. Como você provavelmente pode imaginar, a neve é um grande problema aqui, pois a neve cai muito mais rapidamente do que pode ser varrida. Há paredes gigantescas de neve, que medem cerca de 15 metros de altura, que atraem turistas a cada ano. Os turistas se aglomeram na área e são conduzidos por guias que exibem a área como se ela fizesse parte de um museu. A queda de neve é tão pesada na área que muitos dos edifícios locais são construídos com entradas tanto no primeiro quanto no segundo andar, no caso dos níveis inferiores serem selados com a neve. Dizem que esta área tem mais densidade de neve do que em qualquer outro lugar do mundo, incluindo a Antártida. Estima-se que a neve tenha cerca de 11,82 metros de profundidade. O deserto de Dasht Eilat. Todos nós provavelmente já ouvimos falar de como um deserto pode ser quente. Por causa disso, a maioria dos desertos é deixada como um deserto abandonado. No entanto, há um deserto que é mais quente do que quase qualquer outro lugar na Terra. Este é o deserto de Dasht Eilat. Neste deserto, as temperaturas podem subir até 70 graus Celsius. Esta é uma temperatura tão alta que mesmo a maioria das formas de bactérias se recusam a crescer nesta área, pois serão completamente destruídas. Estas temperaturas são tão quentes que nenhum ser humano ousou entrar no deserto por um longo período de tempo. A NASA se encarregou de medir o calor deste vasto deserto usando um de seus muitos satélites. Ao fazer isso, eles confirmaram que o deserto pode ser um dos lugares mais quentes do mundo. Eles também aprenderam que o ponto mais quente desse deserto é o Planalto Gandalbarian, medindo cerca de 480 km². Como é de se esperar, esse deserto permaneceu completamente isolado e abandonado por muitos anos. Além do calor intenso, também está listado como um dos lugares mais secos do mundo. Por todos os meios, nenhum humano duraria neste deserto por muito tempo. No entanto, o calor não é a única coisa que torna este deserto único.
Os pesquisadores também aprenderam que o deserto é o lar de uma das maiores dunas de areia do mundo. Estima-se que essa duna tenha cerca de 300 metros de altura, o que significa que este deserto de 52 mil metros quadrados tem mais de um recorde quebrado. Estação Vostok. A Estação de Pesquisa Vostok foi construída pela primeira vez em 1957, na Antártica Oriental, em Wilkesland. A estação foi originalmente criada quando a Rússia Soviética ainda existia, mas desde então caiu sob a liderança do governo russo moderno, depois que a Rússia Soviética conheceu seu desaparecimento. A estação de pesquisa foi criada a uma altitude de mais de 3.400 metros acima do Lago Vostok. Esta elevação por si só seria suficiente para causar temperaturas frias. No entanto, a área em que essa instalação de pesquisa está localizada redefine completamente o significado de frio. Essa estação ainda está operacional hoje, mas os trabalhadores têm que ter muito cuidado para não congelar até a morte nessas duras condições. Em 1983, uma das temperaturas mais frias da área foi medida. Naquela noite em particular, a temperatura caiu para cerca de menos 89 graus Celsius. Mais tarde, em 2004, foi feita outra medição. Desta vez, as temperaturas atingiram cerca de menos 98 graus Celsius. Como você pode adivinhar, essas temperaturas são extremamente perigosas e fazem com que o inverno mais frio da Rússia pareça um passeio na praia. Os pesquisadores da estação recebem alimentos de uma base que fica a cerca de 1.500 quilômetros de distância. Uma vez a cada ano, a estação é abastecida com alimentos e até 130 toneladas de diesel para manter o edifício aquecido e manter seu equipamento funcional. Monte Everest. Agora, o levamos a uma das partes mais conhecidas do nosso planeta, o Monte Everest. Todos sabemos que o Monte Everest é um dos lugares mais frios do mundo, mas é também um dos mais perigosos, com centenas de pessoas perdendo suas vidas na montanha nas últimas décadas. Uma das primeiras tentativas de expedições ocorreu em 1904, mas dezenas de outras também tentariam escalar a montanha nos próximos anos. No entanto, a primeira subida bem-sucedida só ocorreria quase 50 anos depois, em 1953. Ainda hoje, com toda a nossa moderna tecnologia e equipamento, esta montanha é quase impossível de ser escalada, mesmo para os escaladores mais experientes. Estima-se que a montanha alcance mais de 8.800 metros de altura, o que a torna a montanha mais alta do mundo. Entretanto, grande parte da montanha é considerada relativamente segura em termos de temperaturas. É nos últimos 800 metros ou mais que se tornam extremamente perigosos e levaram à morte de dezenas de pessoas quando estavam a apenas alguns metros do cume. As condições climáticas são tão severas nesta área que os pesquisadores estimam que a densidade do ar é apenas cerca de 1/3 da densidade de uma parte normal do mundo. Para completar, as temperaturas nesta área atingem cerca de menos 19 graus Celsius, tornando o ar ainda mais fino e aumentando drasticamente sua necessidade de equipamentos de proteção para evitar que seu corpo congele de dentro para fora. Estima-se que cerca de 300 pessoas perderam suas vidas no Monte Everest nos últimos 50 anos ou mais. Apesar de haver acampamentos espalhados por toda a montanha, eles só podem ajudar alguns, com muitos escaladores sendo deixados para se defenderem por conta própria na implacável selva. Das 300 pessoas que perderam suas vidas, cerca de 200 permanecem na montanha, pois não existe uma maneira segura de recuperar seus corpos e levá-los para casa. Em anos mais recentes, esses cadáveres inacessíveis começaram a se fundir com as montanhas, enquanto neve e gelo continuavam a cair, embalando esses corpos no terreno, assegurando que provavelmente nunca serão recuperados. Alguns dos corpos estão lá há tantas décadas que se tornaram marcadores de quilometragem para futuros alpinistas. Esses marcadores ajudarão os escaladores a julgar quão longe eles estão do cume, mas também servirão como um lembrete sombrio sobre o que pode ser deles se cometessem um pequeno erro durante a escalada. Por causa disso, é melhor ficar longe do Monte Everest, a menos que você realmente saiba o que está fazendo. Obrigado por assistir. Você conhece alguma outra área muito perigosa do mundo?
Se sim, nos conte nos comentários e suas sugestões podem virar um vídeo futuro. Além disso, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para obter mais ótimos vídeos. Isso é tudo por enquanto. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima.